Olá, queridos alunos, aqui é o professor Michel Montenegro. Vamos destrinchar o sistema de camadas do Krita, seja pelo sistema de máscaras, blend mode, filtros, bloqueio, herança de alfa, grupos, né? Vamos destrinchar o sistema de camadas. Os recursos de camada no Krita, gente, são bem parecidos com o do Photoshop. Não vou dizer que é literalmente igual, né? Mais de função, por exemplo, funções que você encontra no Photoshop você vai encontrar no Krita. Bora lá. Estou usando aqui um ambiente padrão, né, do Krita. Vou fazer aqui um círculo. Pronto. Dentro desse círculo, o que eu quero? Eu quero pintar. Deixa eu pegar aqui um pincel qualquer, o airbrush, que eu gosto desse pincel. E aí eu vou fazer o seguinte, vou selecionar a cor vermelha. Vou botar outra camada em cima. Reparem, ó, o que eu risquei aqui vai ficar por cima da camada azul. Só que eu gostaria de fazer o seguinte, que o que eu pintei só surgisse, só aparecesse, só fosse efetivo em cima de uma área que tivesse cor, tá? Por exemplo, eu vou criar isso aqui, vou deletar, eu quero um fundo transparente. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui as opções de camada. Camada de pintura, que é a padrão. Agrupar camada, na verdade, ele cria uma pasta, tá? Para você colocar suas camadas dentro. Então você pode organizar suas camadas por pasta, né? E dentro dessa pastinha ele também te libera alguns recursos extras que eu vou já mencionar. Eu posso literalmente clonar uma camada, o conteúdo dela, né? Criar uma camada vetorial. O que seria a camada vetorial? A camada vetorial no Krita vai permitir que eu utilize certos recursos que por padrão não ficam habilitados, pois esses recursos são literalmente utilizados em ferramentas vetoriais. Aí veja a aula que eu falo sobre os recursos vetoriais no Krita. Tá, gente? O pessoal sempre me questiona a questão do... Ah, mas o Adobe Illustrator e o Inkscape são mais interessantes para o vetorial. Não digo que não. O Adobe Illustrator ele é uma porrada, ele é especialista. Toda ferramenta especialista ela tende a te dar recursos mais interessantes para uma determinada ação. Tá? O que torna o recurso vetorial no Krita é o conjunto da obra. É você ter animação aqui dentro, recursos vetoriais aqui dentro. Você tem quando se trata de pintura digital, o Krita ele pode não ser o melhor, mas ele está no topo junto com as melhores ferramentas, né? Porque, eu gosto do Photoshop, mas o Krita, na minha opinião, ele é melhor que o Photoshop quando se trata de pintura digital. Para pintura digital, não estou falando do tratamento de imagem. Se bem que, isso é tudo bem, eu entendo que é até relativo, já que tem gente que no Photoshop produz, que é uma beleza, mas nesse caso eu não estou falando de produção. Né? Como uma moça, não lembro agora, acho que até a Larissa num grupo falou, mas tem gente que consegue fazer arte no Flash. Porque eu critiquei que o Flash ele não tinha um ambiente agradável para pintura digital. E não tem mesmo, cara, não tem. O Flash não tem. Quando se trata de para fazer desenho, arte e pintura, o Flash é uma porcaria. Se não fosse, não existiria o Photoshop. Porém, eu estou falando para pintura digital. Eu estou falando para pintura. O Flash é uma porcaria. Para isso eles fizeram o Photoshop, que realmente, de fato, Photoshop aí já dá um show, já é uma ferramenta de qualidade. Eu ainda prefiro o Krita em relação ao Photoshop nesse sentido. Mas eu entendo, mas o Photoshop ele também é uma porrada como ferramenta. Mas eu ainda acredito que o Paint.SI e o Krita, eu acho que eu não usei muito o Medbang, mas até o Medbang sejam mais articulados na questão da pintura digital em relação ao Photoshop. Entenda, eu não estou falando de, novamente, nesse caso não é de gerar resultado, eu estou falando de ferramenta. Eu estou falando de recursos e facilitadores. Tá? O Flash, você pode desenhar, você desenha até no Paintbrush. Mas ainda assim, ele não chega nem perto dessas ferramentas que eu mencionei agora. Tá? Para arte vetorial, poxa, mas eu trabalho com Flash, eu posso também fazer arte vetorial lá e tal. Pô, só se for fazer arte vetorial pela vetorial, o Flash também te dá uma mão na roda nisso, ajuda muito. Né? E eu, de verdade seja dita, falando da última aula de animação, a maioria das animações não vão ser com hiperrealismo, vão ser com design flat, vão ser animações com imagens bem simplistas, é tipo mangá e HQ. O pessoal não usa arte realista, que senão usariam fotos de pessoas. Né? Normalmente eles utilizam uma coisa mais cartoon, né? Menos trabalhada para o realismo e mais conceitual, né? Mais passar mensagem.
Tudo bem, beleza. Mas existem situações que não. E de um jeito ou de outro, tu pode fazer de qualquer jeito no Krita, passando mensagem realista ou cartoon, tu pode fazer no Krita. O Flash, por exemplo, tu não tem essa opção. Eu não posso dizer, vou fazer no Flash uma animação com hiperrealismo, eu quero fazer uma animação tal. Tu não tem essa opção. Não existe essa diversidade no Flash para animação. É como eu falei, o Flash tem vantagens para animar, o Krita tem outras vantagens e desvantagens para animar, assim como o Blender para o ambiente 3D é a mesma coisa. O foco do Blender é modelagem, porém, mas ele tem recurso de animação. Então, veja minha aula sobre arte vetorial e vocês vão entender. Toda vez que você coloca um recurso vetorial, o Krita automaticamente adiciona essa camada. Tá, gente? Tipo, se eu fizer isso aqui, ó, vou pegar essa caneta, né? Vou até adicionar uma camada aqui normal. Quando eu riscar, que eu largar aqui com a caneta, cadê ela? Ó, que eu largar, ele cria uma camada. Qual é a diferença dessa aqui para essa? Olha o símbolo, é um papel com lápis. Aqui é um papel com umas pontinhas. Isso aqui é a camada vetorial, isso aqui é a camada comum. Tá? Ferramentas vetoriais só podem ser desenhadas em camadas vetoriais. Inclusive, mas o Krita, como eu falei antes, ainda precisa de atualizações na sua arte vetorial, porque ele ainda tenta corrigir os pixels, né? Então faz que quando a gente dá um zoom, não fique igual a uma linha tipo no Illustrator. Só que assim, eu estou falando isso você dando ultra zoom, né? Aquela coisa bem aloprada, mas por padrão. Eu ainda repito, na minha opinião, você consegue gerar resultados com arte vetorial, né, excelentes com Krita. Mas eu jamais vou disputar com uma ferramenta especializada. Mas eu vou dizer, o Adobe Illustrator é inferior ao Krita. Não tem condição, ele é uma ferramenta especializada, né? O Flash, se tivesse Bonnie aqui, a Bonnie, e melhorarem um pouquinho mais o sistema de interpolação do Krita, na minha opinião, ele bate no Flash. Só perderia por causa da programação. Mas como ele não tem, o Flash, na minha opinião, ainda acaba ganhando. Dependendo do tipo de coisa que tu vai fazer lá, né? Mas enfim, é bom saber que ele está na briga, né? Esta ferramenta aqui, o Krita, ele está disputando com gente grande. Então vamos ver outro tipo de camada. Temos a camada de filtro. O que seria essa camada de filtro? Camada de filtro funciona assim. Eu posso ajustar filtros e efeitos, entendeu? Eu posso criar uma camada com determinado efeito. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar. Bora inverter cor, né? Bora lá. Inverter cor. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não, não. Sei lá, vou pegar qualquer efeito, balanceamento de cor. Pronto, beleza. Tá aqui, sistema de cores, com o qual eu vou falar no futuro, eu vou mudar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o sistema de cor. Eu vou mudar pra cá. Deixa eu como é que eu vou deixar. Vocês estão vendo que tá mudando lá atrás, né? É porque ele tá me dando uma pré-visualizada aqui, ó. Reparem que tá diferente, olha. Eu vou dar OK. Vou ocultar essa camada. Habilitei a camada, ocultei camada. Habilitei, ocultei. Olha que interessante. Então, peraí. Esta camada fez com que todas as artes que estão abaixo dela sofram um efeito exatamente. Então, camadas de filtro é assim. Você fez, por exemplo, um rosto. Aí você quer colocar um brilho. Você pode adicionar aqui uma camada de filtro e buscar o efeito brilho. E aí, quando você der OK, ele vai adicionar uma camada extra que não vai afetar a tua arte original. Mas quando essa camada estiver ativa, você vai ter brilho. Tá? Tem outras maneiras de fazer isso, tá, gente? Eu só estou mostrando para você. Poxa, seria legal se mostrasse todos os efeitos todos os efeitos que tem aqui. Seria. Em algum momento, em alguma outra aula, eu posso aproveitar e falar da questão do brilho, né? Chegar aqui, deixa eu botar para cá aqui o brilho. Ó. Tá vendo como eu estou jogando aqui o brilho? Opa, assim. Vou dar OK. Ó, com brilho, camada de brilho, vou ocultar aqui, ó. Aqui do lado tem uns olhinhos. Esses olhinhos são para ocultar e exibir camada. Ó. Se eu clicar duas vezes na camada, ele pede para renomear, né? Aqui eu vou desabilitar as duas e exibir o brilho, a de baixo. Deu para entender? Então, cada
camada dessa pode ter um filtro diferente de brilho, de multiply, de mistura. Aí é legal porque você pode simplesmente sentar e dar uma estudada nessa parte aqui. Tem muitos filtros. Eu estou pensando em fazer uma aula, né, só falando dos filtros, não todos, porque talvez fique demais e muito cansativo. Mas pelo menos alguns, só para você ter um start, tipo, o Krita tem. Até porque quando a gente vai fazer tratamento em fotos, em imagens, por exemplo, utilizamos os filtros, né? Em alguns casos, os pincéis FX, que são os pincéis de filtro. Com o pincel FX, sim, eu mostrei para vocês em uma dessas aulas os pincéis FX do David Revoy, que são pincéis que ativam filtro não em toda camada, só onde você passou o pincel. E um filtro correspondente. Olha, eu posso fazer um pincel de filtro, pode. Muito legal isso. Também, bora lá. Camada de preenchimento. Camada de preenchimento, eu posso colocar cor. Vou escolher uma cor aqui. Sei lá, esse vermelho. Vermelho não, púrpura, né? Deixa eu colocar esse púrpura aqui. Ok. Se eu der ok agora, olha o que ele fez. Poxa, ele botou uma camada completamente preenchida. Pronto, eu botei essa camada no fundo. Nossa, mas ficou muito forte. Deixa eu tirar o brilho. Ficou muito forte isso aqui. Deixa eu tentar mudar isso aqui. Propriedades. Mas, peraí, professor. Se eu clicou em propriedades, se eu for em propriedades, ele me dá a opção de eu editar. Em vez de cor, eu vou botar o padrão. O padrão, ele vai me dar textura. Existem várias texturas, tá, gente? No Krita aqui, ó. E posso adicionar outras texturas? Pode. Sem o menor problema. Tá aqui, ó. Tá aqui a textura padrão. Isso aqui é por causa do balanceamento de cor que eu coloquei do brilho, lembra? Mas eu vou tirar. Então eu posso colocar texturas. Aí eu ponho uma textura, aplico a opacidade, ó. Deixa eu botar isso aqui. Aí por cima dela eu vou adicionar outra camada de preenchimento. Aí eu posso pegar uma cor, sei lá, essa cor aqui me lembra algo mais antigo. Dá ok, jogar por cima. Vou botar aqui um misturador, um blend em multiply. E talvez eu mexa na opacidade, não. Pronto, só para assim já tá bom. Tá aqui, ó. Isso aqui foi o que eu fiz, ó. Acabei de fazer um filtro, né? Utilizando uma camada de preenchimento e filtro nesse caso, né? A de preenchimento eu posso colocar tanto uma textura quanto eu posso colocar uma cor sólida. Em vez de ficar, vou usar o balde de tinta. Não faz isso. E aí você ainda tem controle. Poxa, professor, mas o botão propriedades funciona, no resto funciona. Por exemplo, aqui na camada de balanceamento de cor, eu posso clicar com direito em propriedades, que eu posso muito bem mudar de ciano para o vermelho, tá? Isso aqui, gente, são o ciano, vermelho, ciano, magenta e amarelo, vermelho, verde e azul, são dois sistemas de cores que eu devo comentar em uma das aulas para frente. Nós temos mais, acho que 3 aulas antes de encerrar o curso, né? E vou ver qual na ordem, quando é que eu vou falar sobre a questão das cores, tá? Aí, poxa, legal, então nós temos esse sistema de cores, temos. Aí vocês escolhem qual sistema, tá? Deixa eu fechar aqui. Beleza, e no brilho as propriedades pegam, só clicar com direito e em propriedades, ou F3. Aí você pode vir e alterar o brilho, ó. Ficou forte ali demais o brilho. Pronto. Vou botar aqui em cima, assim, pronto, tá aí. Viu? Então eu posso editar. Qualquer camada que eu coloque aqui, eu vou poder editar depois a característica, nesse caso as características dela, né? Tem outra camada? Tem. Camada de ficheiro. O que é a camada de ficheiro? É uma camada que eu posso carregar uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Pronto, isso aqui que tem os joguinhos aqui. Vou pegar essa arte aqui. Aí, sem escala, escalar o tamanho da imagem, adaptar a resolução de imagem, enfim. Aqui, na verdade, ele quer saber o tamanho da imagem. Como é que ele vai carregar? Ele vai exibir na imagem o tamanho integral,
como é que vai ser. Vou dar OK do jeito que tá, sem escala. Tá aqui a imagem, ó. E eu posso pegar essa camada. Ah, pô, legal. Caramba, eu tô movendo a imagem. Será que eu posso redimensionar a imagem? Caramba, eu redimensionei a imagem. Pronto. Eita, o gato. O gato resolveu. O gato acho que tá chamando namorada aqui. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem, mas tem um gato miando aqui do lado, né? Então, essa foi boa. Bicho, do nada começou. Pronto. Tá aí. Deixa eu mudar agora de novo aqui pro pincel. Pera aí, professor, mas a imagem não ficou. Não, tá aqui a imagem. Não, mas se a gente for olhar, a imagem original não dobrou, não, gente. Isso aqui é a camada. Não sei se vocês já viram a questão do background, fundo, né? Plano de fundo. Não tem o plano de fundo da área de trabalho quando você põe uma imagem? Quando você põe uma imagem lá atrás, ela fica fixa, né? Você não gira, não rotaciona, apesar que o Krita aqui ele tenta, né? Vou clicar com direito, vou em propriedades. Tá aqui a camada, eu posso mudar a opacidade da camada, deixar mais ou menos transparente, né? Visível, bloquear. Só que ele não me permitiu mudar a imagem, para ver. Ah, caramba, tô conseguindo clicar aqui. Ó, não tá dando para mudar a imagem, ele já não deixou. Estilo de camada, depois eu mostro para vocês isso aqui, tá? A gente vai já chegar lá. Poxa, então se eu quiser outra camada de ficheiro, seria a camada de arquivo, né? A tradução. Deixa eu escalar para tamanho da imagem. Vou pegar agora qual? Essa aqui de novo, não, queria uma diferente. Acho que essa aqui de missão. Pronto, ó. Viu a diferença? Bora para o próximo formato de próxima camada. Máscara de transparência. Tá, bora lá. Na máscara de transparência, eu faço o seguinte, eu vou criar uma camada, vou colocar um círculo azul, tá OK? Vou adicionar uma nova camada aqui embaixo, máscara de transparência. Aqui na máscara de transparência não adianta eu tentar mudar, tá? Gente, aqui na questão das cores. Eu vou pegar o pincel e vou começar a passar o pincel. Caramba, tá ficando transparente ou é impressão minha? A parte do fundo tá ficando transparente. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, um quadrado vermelho logo embaixo, né? Olha como é que ficou. Mas espera aí, não, mas não tá 100% transparente, né? Não tá uma transparência plena, plena, plena. Por exemplo, se eu vim aqui colocar o preto, olha aqui a transparência plena. Agora eu vou colocar aqui no branco. Olha o branco. Epa, pô, bacana, pera aí. Com o branco eu tô pintando novamente a área, né? E com a cor preta eu estou apagando. E se eu colocar aqui no meio, entre o branco e o preto, bem no meio, aí ele já não vai apagar. Ele vai, na verdade não é que ele vai apagar, ele vai começar a enfraquecer o azul. E o que vai facilitar o quê? A fazer um efeito de mesclagem aqui, ó. Se eu colocar aqui na ponta, então, ó, olha como vai ficar. Só lembrando, gente, esse exemplo eu estou utilizando o mouse. Mas se eu tivesse com a caneta da mesa digitalizadora, teria controle de pressão. Então, e eu não ia simplesmente passar e riscar tão forte como eu estou fazendo. Ia ter todo um controle, tá? Mas como eu estou usando o mouse é assim, para ele tudo é 100%. Então, quando eu chego aqui e coloco, por exemplo, o preto para ele apaga 100%, tá? Não tem nenhum tipo de controle de pressão aqui. Mas o importante é, com a máscara de transparência, você controla o que você quer totalmente transparente, o que você quer totalmente preenchido. Ó, vou preencher de novo aqui, ó. O que você quer semi-transparente, né? E enfim, no final das contas você controla o que você quer fazer.
Olha aqui, eu tô utilizando a opacidade, tá, gente? Ó, com a opacidade como é que fica. Eu vou botar no preto com essa opacidade. Olha o que ele tá fazendo. Agora eu vou botar no branco. Viu? Então isso aqui é um controle de transparência. Por isso que o nome é máscara de transparência. Você no final das contas define o que você quer da imagem que fique mais ou menos transparente. Você controla. Só que, por que isso, gente? Funciona assim. Às vezes você está fazendo uma pintura e vai controlando a opacidade, a transparência no seu pincel. Aí a imagem que você fez ela tá boa, mas você quer enfraquecer um pouco determinadas áreas para que a parte de baixo dela se destaque. Porém tem uma regra: você não quer mexer na imagem original. Você tem um rosto perfeito, perfeito, e você está querendo mesclar parte do rosto, né? Ou até deixar literalmente transparente parte do rosto para se mesclar com uma camada que está embaixo, como é o caso da vermelha aqui, ó. Só que tem um problema, se você não pode mexer no rosto, como é que tu vai fazer transparência? Me respondam. Como eu vou deixar um rosto transparente se eu não posso tocar nele? Aí é que está o segredo. Você clica aqui, né, na máscara de transparência e pronto, escolhe o pincel qualquer. E lembrando que o pincel que você escolhe afeta, né, como vai ser a pintura, né, como é que vai ser a pintura. De resto é sossegado, né? Olha aí, ó. Viu? Isso resolve o problema de deixar uma arte que precisa de transparência transparente sem mexer obrigatoriamente nela. Vamos para a próxima camada. Máscara de filtro. Como é que funciona a máscara de filtro? É, deixa eu ver aqui, inverter. Deixa eu ocultar essa bolinha aqui. Botar uma. Vou criar uma bola azul. Não, tá bom, mas podia ter. Vou botar uma bola azul aqui, ó, nessa camada. Ficou amarela. Vou botar uma bola vermelha. Ficou azul. Vou botar uma bola de cor preta. Ficou branca. Eu vou botar uma bola de cor branca. Ela ficou preta. Vocês perceberam que eles inverteram as cores? Se eu colocar verde, olha como é. Opa, verde aqui, desculpa. Verde, olha, virou púrpura. Espera aí. Porque a inversão seria o quê? Seria a cor de oposição, né? Do verde foi o púrpura, do amarelo foi o azul, do azul foi o amarelo, né? Tipo aqui, ó. O amarelo. Proporcional, tá, gente? Aqui essa esfera cromática, tá bom? Então o que é que ele faz? Ele está invertendo as cores. Porém, o que acontece? Como é que eu faço para desabilitar a máscara de cores? É só eu clicar aqui, ó. Se eu ocultar ela, acabou, ó. Tá vendo o azul? Por exemplo, eu vou botar aqui um vermelho aqui no canto, é vermelho, ó. Se eu exibir, fica azul. Se eu ocultar, volta a ser vermelho. Tá? Por que azul? Porque reparem que a cor de oposição dele é esse azulado bem aqui, que é justamente o que tem ali. Isso é bem legal, né? Porque você pode trabalhar um grupo de cores e de repente você pode tentar inverter, né? Como é que ficaria a minha pintura aqui se eu trabalhasse com cores opostas na esfera cromática? Aí você já tem como fazer. E o que eu falei aqui de exibir e ocultar se aplica também aqui na questão do filtro, ó, da máscara de transparência. Se eu exibir, ocultar. Esse recurso de máscara é muito bacana, gente. Máscara é um negócio que é uma mão na roda, né? Como se diz, ajuda muito. E ela, lembrando, máscara não é um grupo. Tá, vamos para a máscara de transformação. Eu adicionei aqui dois objetos, vou até remover aqui a máscara, tá? Adicionei dois objetos. Eu queria ter essa versão dessa imagem que eu fiz aqui modificada. Vou deixar ela desse jeito. Mas eu queria que ela tivesse. Eu tenho uma arte, uma pintura, eu vou falar normalmente do rosto, porque rosto normalmente se a gente deforma uma pintura ou modifica ela, podemos ter problema em voltar ou até mesmo para alternar entre elas.
O que é transformação? Transformação, gente, é essa ferramenta bem aqui, ó. Tá? Essa ferramenta que aumenta e diminui, por exemplo, o tamanho do objeto. Então eu vou clicar aqui, em cima da camada que eu quero, máscara de transformação. Vou clicar aqui na ferramenta de transformar, essa aqui do lado. Clico na imagem, olha o que vai acontecer. Eu vou aumentar o tamanho e ainda vou rotacionar. Pronto. Beleza? Agora eu vou, olha o que acontece. Ocultei a máscara, com máscara, sem máscara. Com máscara, sem máscara. Vou adicionar agora outra máscara. Outra máscara de transformação. Esse carinha aqui, ele vai ficar miudinho. Pronto. Olha o que acontece quando ele junta o efeito das duas máscaras. Grande girado, pequeno, reto. Se eu juntar o grande com o pequeno, olha o que ele faz. Ele juntou as duas máscaras, tá? Ah, então peraí, podemos ter várias máscaras numa mesma camada? Sim, podemos, tá, gente? Podemos ter várias máscaras numa mesma camada. Eu posso simplesmente vir aqui, adicionar uma máscara de transparência. Quando adicionar a máscara de transparência, posso vir aqui, vou selecionar o preto, né? Ó. Pronto, ó, apaguei ali, ó. Com máscara, sem máscara. Normal, os três juntos. E todas as máscaras que eu tenho aqui, eu posso adicionar no mesmo carinha. Poxa, mas não disseste que não dava para adicionar esses filtros anteriores? Desculpa, eu vou só fazer um adendo aqui, né? Ou até uma correção. Eu só posso ter, por exemplo, se eu criar uma camada vetorial e clicar de novo em camada vetorial, eu vou ter uma camada vetorial para cada uma, tá? Mas no caso da máscara, não. As máscaras são acumulativas. Máscara de transformação, a de filtro e a máscara de transparência. A seleção local, deixa eu clicar aqui, vou botar seleção local. Vamos agora para a máscara de seleção. Vou adicionar aqui um retângulo vermelho, né, pronto. Clicar aqui onde ficam as camadas, máscara de seleção ou seleção local, né. Eu posso muito bem vir aqui, seleciono esse carinha, coloco um quadrado dentro dele e oculto. Então, se eu clicar aqui na máscara e eu resolver, por exemplo, pintar com outra cor, tipo azul, ele vai fazer o que tem que fazer como um pincel normal, né? Deixa eu botar aqui esse pincel aqui, ó. Ó, ele vai pintar com azul somente dentro da seleção. Qual é a sacada na máscara de seleção? Sabe quando está pintando e a gente, nossa, passa um tempão para selecionar o rosto, sabe? Para fazer o contorno do cabelo, ou do braço, ou da unha. Você levou um tempo para fazer essa seleção. Porque ele aceita qualquer uma dessas ferramentas de seleção, de polígono, a de tracejada, a do círculo, a de quadrado. Então você conseguiu. Uma vez que você fez isso, você não quer perder essa seleção e vai usar ela mais de uma vez. Então, para que você não precise resselecionar todo o teu personagem, tu guarda aqui na máscara de seleção. Eu vou adicionar agora, vou fechar esse carinha, criar outra máscara de seleção. Tá vendo que aqui a bolinha, tá vendo que tá acesa aqui essa bolinha? Eu vou fazer um desenho aqui, fazer um desenho. Pronto. Tá vendo aqui o formato? Vou ocultar. Olha o que aconteceu, ó. Exibindo. Aqui o quadrado, ó. Deu para ver a diferença? Aqui embaixo a máscara de seleção é um quadrado. Aqui em cima ela está no formato que eu coloquei. Gente, essa máscara, na minha opinião, ela está entre as melhores máscaras para pintura, porque é muito comum quando a gente está fazendo desenho, no caso da pintura, a gente querer marcar a seleção da line art ou do contorno do que você está querendo pintar e não quer pintar fora daquilo. Você quer ter certeza que na hora de fazer a pintura você não vai fazer uma bobagem, né? Então, poxa, é muito chato ter que ficar toda hora resselecionando o teu objeto, né? É chato.
Então, para resolver isso, você cria máscara de seleção. Poxa, professor, posso ter as duas ao mesmo tempo? Não, não dá para ter as duas ao mesmo tempo. Você escolhe qual você quer. Prevalece a de cima, tá? Por exemplo, se tiver as duas ativas, aqui do lado direito tem duas bolinhas, ó. Se eu clicar aqui, eu apaguei, ó, a seleção das duas. Mas eu posso ativar a seleção da de cima ou ativar a de baixo. Tá? Olha, legal, é legal mesmo. Sempre fica só uma seleção ativa, é uma regra. Só uma seleção fica ativa por vez, mas tu pode ter várias seleções para essa mesma imagem. Pronto, agora vamos falar do agrupar. Bora lá. Vou criar aqui, agora vamos utilizar o grupo. Eu criei duas camadas. Vou criar um grupo, agrupar camada. É que nem no Photoshop, eu vou adicionar as duas camadas aqui dentro, né? Tá aqui a camada 7, camada 8. Na camada 8, eu vou colocar o quê? Um quadrado azul. Na camada 7, eu vou pegar o pincel e vou pintar de vermelho, esse lado aqui. Deixa eu pegar um pincel melhor do que esse, diminuir o tamanho, acho que tá bom. Agora eu vou pintar de vermelho, não pintei aqui? Se eu apertar no Azinho, que esse A significa alfa, olha o que acontece quando eu clico. Ele só permite que eu pinte aonde tem pintura. Ele não me permite pintar fora. Como é que funciona isso? Quando eu aperto o A do alfa, ele vai herdar a transparência da camada de baixo. Como é que funciona? Na hora que eu começo a desenhar, ele checa, tem tinta, então ele permite que eu pinte. Se ele detectar que na camada de baixo é transparente, ele simplesmente me impede de pintar. Na verdade, não é que ele me impeça, a pintura está ocorrendo aqui. Tá? Tanto é que se eu tirar o alfa, ele mostra. Só que quando eu ativo o alfa, ele simplesmente detecta. Se a camada de baixo aqui é transparente, então oculta a tinta. Se aqui tem pintura, né, tipo aqui na área azul, então exibe. Puxa, legal. E se aqui eu fizer o seguinte, eu criei uma camada que está fora do grupo, notem, essas duas estão dentro do grupo. Essa que eu criei agora está fora do grupo. Essa que está fora, eu vou adicionar um círculo verde. Círculo verde. Se vocês repararem, o círculo verde não afetou essa relação de alfa aqui entre as duas imagens, né? Não afeta, ó, não afetou. Então, como é que eu posso fazer com que o que tem dentro do grupo seja afetado pelo que tem fora dele? Bem aqui no canto, aqui seleciono o grupo, aqui tem um A de alfa, né? Mas eu vou clicar bem aqui no K de A, nesse tipo muro que tem aqui do lado, ó. Tá vendo? A setinha. Reparem que agora, se eu pegar o pincel vermelho e for pintar, opa, cor vermelha, e for pintar, eu consigo pintar dentro da área verde, porque a parte de baixo está afetando, ó. Eu vou chegar aqui na parte verde, vou redimensionar o tamanho dela, deixar só aqui em cima, Enter. Eu bati Enter para confirmar, tá ali, ó. Então, com essa setinha aqui do lado, tá? Eu consigo fazer com que o que ocorre dentro do grupo afete e seja afetado pelo que tem do lado de fora. É como se o grupo nessa hora tivesse virado uma camada única, né? Com os recursos que tem aqui dentro. Poxa, peraí, então se isso acontece, eu posso apertar o alfa do grupo? Sim, e isso aí é um negócio legal. Vamos de novo. Eu tenho aqui dentro do grupo, né? Eu tenho aqui o vermelho, tudo pintado em vermelho, e o fundo azul. Quando eu aperto o alfa, o que acontece? Ele checa a parte de baixo, aonde tem tintura, ele vai permitir a pintar. Aonde está transparente, né? Ele não vai permitir a tinta vermelha. Então ocorre isso. Se eu colocar uma camada de fora verde, não vai acontecer nada, porque ela está fora do grupo. Se eu clicar bem aqui no canto, onde vai ficar uma seta para cima, o que acontece? O grupo afetado
pela camada que tem fora do grupo, como se ele fosse uma imagem única. Só que o grupo também tem o alfa. O que acontece se eu apertar no alfa do grupo? Ele só vai pintar aonde tem a bolinha verde. Por que isso? Tá, vamos faça uma análise de camada agora, de hierarquia. Quem é a primeira camada? Não é a verde? Ponto final. Se eu colocar agora uma camada aqui em cima, pintar aqui de vermelho, botar aqui o pincel vermelho. Se eu começar a riscar aqui, ele não vai me permitir riscar? Se eu jogar alfa nesse carinha, ele só não vai ficar dentro do verde? A mesma coisa aconteceu com o grupo. Quando eu selecionei o grupo aqui, o alfa, ele considerou que o grupo o grupo inteiro só pode pintar aonde tem cor abaixo dele, que é o verde. Ah, legal, professor. Então, mas espera aí. Então, se eu apertar apenas nessa setinha aqui do lado, o grupo vai considerar o que tem dentro do grupo, né, e considerou o que tem fora do grupo. Foi, exatamente. Isso eu estou falando do alfa, tá? Porém, se eu clicar nesse alfa bem aqui, ele vai continuar considerando o que tem fora, só que dessa vez ele vai ser considerado como se fosse uma imagem única, literalmente falando, e vai ter o mesmo comportamento dessa camada aqui, que eu selecionei agora. Exato. Tá? Se eu clicar ali no alfa, ele vai considerar o grupo como sendo uma única imagem, uma imagem única, como se fosse uma camada normal, e que o alfa ele deve respeitar a herança do alfa. Então ele só vai considerar o desenho, não importa o que eu faça aqui dentro, ele só vai pintar aonde tiver tintura fora. Se eu desmarcar o alfa, ele vai desenhar o quadrado, vai riscar. E quando ele riscar, ele vai considerar tanto o quadrado quanto o verde. Tá? Brinquem com este recurso, gente. Brinquem porque ele é um recurso muito legal do Krita em relação às camadas. Pronto, encerrei aqui a questão das camadas. Que outro recurso o Krita tem legal para nos mostrar, né? Então vamos lá. O Krita também tem um recurso aqui que se eu marcar bem aqui, tá vendo? Ó, do lado do A, eu tenho um alfa. Como é que funciona? Vou clicar no pincel, vou pegar a cor azul agora e vou tentar pintar. Eu não consigo pintar, tá vendo? Agora eu desmarquei o alfa, né? A transparência, desculpa. Porque o alfa é esse azinho aqui. Aqui é a transparência. Eu pintando de azul. Tá vendo aqui que eu estou pintando de azul? Vou pegar aqui um quadrado, vou jogar logo aqui em cima, que fica melhor. Beleza. E se eu quiser agora desenhar, continuar desenhando, desenho normalmente. Se eu clicar aqui na transparência, né? Na transparência não, seria na verdade bloquear alfa. Tá até ali escrito, ó. Herdar alfa é o A, né? E bloqueando o alfa. O alfa, gente, é a transparência. Se eu bloquear a transparência, eu não consigo mais riscar aonde está transparente. Vou botar para vermelho, ó. Não consigo. Mas eu consigo riscar aqui dentro. Professor, mas não parece igualzinho, não parece com a opção anterior? Exato. O resultado final, ele é muito parecido com a outra forma. Onde é que fica a diferença? Primeiro, vou dar um problema para vocês aqui e vamos pensar juntos. Eu criei uma camada. Botei um retângulo nessa camada. E quero pintar apenas dentro dessa camada. Eu não posso permitir pintura fora. Como é que eu resolvo isso? Simplesmente bloqueando o alfa, bloqueando a transparência. A transparência não pode mais receber tinta, mas a parte de dentro pode. Pronto. Porém, notem, eu estou pintando na mesma camada. Então, quanto mais eu pintar e mexer aqui dentro, né, eu posso estar fadado a cometer um erro. Então, qual seria a outra opção? Eu crio uma camada, um grupo, né? Crio aqui um grupo, jogo duas camadas dentro desse grupo. A camada de baixo é o rosto do personagem. Tá aqui, só que é a careta do meu personagem, né?
Na parte de cima, eu vou desenhar os acessórios, eu vou fazer a sombra, o contorno da sombra. Então eu vou pegar aqui o airbrush, que é bom para fazer isso, né? Vou colocar aqui um azul mais escurecido e controlar pela opacidade. Olha aqui, ó. Reparem que eu estou pintando fora do quadrado azul. Isso é ruim. Eu não quero isso. Então eu venho bem aqui e marco o quê? O alfa. Eu vou herdar a transparência da camada de baixo. Então quando eu for pintar, deixa eu tirar um pouco, ó. Ó, reparem aqui quando eu for pintar, tá vendo? Eu tô com o mouse, tá, gente, nesse exemplo aqui. Então minha sensibilidade aqui com o bicho tá bem menor. Pronto, é só isso aqui. Então temos duas situações. Uma em que eu quero desenhar dentro de uma área, por exemplo, eu desenhei o contorno do rosto, eu quero desenhar o olho, o sombreamento, a borda, e não quero que a tinta vaze. Eu tenho duas formas, ou eu coloco num grupo e trabalho com alfa, ou eu simplesmente seleciono a própria camada e bloqueio o alfa. A vantagem de utilizar o grupo é que eu posso ter imagem sobre imagem. Eu posso usar isso aqui para fazer um assombreamento. Posso usar agora uma outra camada que respeite o alfa para fazer tipo uma luz aqui, sei lá, ó, respeitando o alfa, tá? E se eu tirar o alfa, olha como fica, tá? Mas com o alfa, olha como ficam os dois. Então utilizar o grupo tem sua vantagem. Não usar o grupo, de usar direto aqui também tem sua vantagem, caso de uso. O importante é que nós temos mais de uma opção. O Krita também tem um negócio que é legal, que ele pode colorir as camadas. Como assim colorir as camadas? Eu posso ter camada de cada cor. Essa camada aqui eu posso botar de vermelho. Olha aqui do lado. Esse grupo eu quero botar de amarelo. Poxa, ele botou todo mundo que está dentro dele de amarelo. É um grupo, né? Normal. Ah, mas se eu clicar aqui e botar verde? Então ele vai botar verde aqui. E se eu remover... Tá aqui, ele removeu a cor. Então quando eu selecionei a cor no grupo, eu estou dizendo que eu quero que todo mundo tenha aquela mesma cor. Qual é a vantagem de utilizar cores aqui nas camadas? É que utilizar cores nas camadas é bom para organizar. Organizar. Eu posso dizer que o que está em azul é pele, toda a pele do meu personagem. O que está em vermelho é a roupa. O que está em verde é a sombra. Então eu defino como é que eu quero colorir aqui, tá? Aqui em cima eu também tenho a questão da opacidade, tá, gente? Ó, o quanto um objeto vai ficar mais ou menos transparente. Vamos agora a outro recurso aqui, que são os recursos de blending. Deixa eu apagar aqui, né? Eu vou tirar essa cor só para... que apesar de ajudar, agora na aula pode acabar confundindo vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um outro quadrado. Esse quadrado vai ter cor azul. Opa. E deixa eu mudar de pincel, que eu quero um pincel com tom mais forte. Pronto. Aqui. Pronto. Botei um quadrado azulado. Na camada de cima, eu vou pintar com uma cor que vermelha. Vermelhão aqui. Ó, vermelho aqui. Pronto, tá vendo? O que vai acontecer quando eu usar aqui os filtros, né? Eu vou selecionar o multiplicar. Gente, detalhe, eu vou botar de novo no normal. Isso aqui é como eu coloquei, ó, camada 20, camada 21. Eu seleciono a camada 21 e vou aqui nos filtros. Filtro multiplicar. Olha o que ele fez, tá? Ele teve essa alteração aqui. Filtro dividir. Filtro, copiar. Adição. E eu tenho outros mais aqui. Tem vários, tá, gente? Tá aqui, ó. Cor clara, desvio de cor. Opa, desvio de cor eu gosto. É um que eu acho legal, tá? O próprio David Revoy utiliza esses itens de filtro nos pincéis dele. Por exemplo, se eu clicar aqui com o direito, eu tenho aqui o ajuste overlay. Eu vou colocar amarelo. Ó. Tá, tô colocando aqui amarelo. Aí eu vou olhar aqui sobreposição. Eu vou pegar minha camada e vou buscar aqui
sobreposição. Aonde é que estaria? Sobreposição estaria aqui, mistura. Pronto, sobreposição. Olha como é que fica. Poxa, e se eu pintar direto na camada? Vim aqui e colocar amarelo e sobreposição. Tá aqui. Mesmo efeito. Opa, peraí. Aqui eu pintei, colocando sobreposição, né? Deixa eu marcar aqui o bloqueio do alfa, né, para não pintar fora. Então, aqui eu tô com sobreposição. Deixa eu desmarcar. Sobreposição, mas no pincel. Exatamente, está aqui escrito, ó, sobreposição. Esses filtros aqui, esses blend, esses modos aqui, são do Krita, do pincel do Krita. Porém, eu tenho da camada, que está ali em cima. Isso é um negócio muito bacana, gente. Tá? Então eu tenho vários. Eu não vou me apegar em mostrar todos os blend mods que eu tenho aqui, né? As formas que eu tenho de ativar meus misturadores. Porque eu ainda vou explicar como é que funciona depois o multiplicar, o adicionar, né? Alguns, não vou pegar todos, que senão tem muito. Ainda a gente não faz, a gente pega só uma amostragem para explicar. Pronto, gente, é basicamente isso. E aqui eu posso fazer. Deixa eu colocar cores aqui rapidinho, só para vocês verem uma coisa legal. Amarelo, vou botar mais umas camadas aqui, pronto. E estou colorindo amarelo. Aqui eu quero vermelho, aqui eu quero azul, essa aqui verde. Eu posso filtrar pela cor, tá, gente, ó. Só o que é azul, só o que é verde, só o que é amarelo, só o que é vermelho. Posso mandar exibir tudo, né? Se eu desmarcar todos, sem exceção, ele exibe também tudo, dá no mesmo, tá? Sem legenda é porque não tem cor, tá? Pronto. Isso é legal, fazer esses filtros pela cores, isso já facilita bastante. Essa opção aqui, gente, se eu quiser duplicar a camada, tá? Eu posso duplicar aqui a camada. Viu que ele duplicou? Pronto. Eu posso duplicar essa camada. Posso mover ela de lugar. Seleciono a camada e jogo para cima, ó. Ou eu jogo para baixo, aqui eu movendo ela. Também posso alterar as propriedades da camada. Como assim? Vou apagar aqui as camadas. Adicionar outra. Nas propriedades eu posso mudar a cor da camada. Aqui a cor. Nas propriedades eu posso dizer se ela é visível, se ela é bloqueado, se ela é do alfa. Ó. Ah, mas eu já não posso fazer isso só clicando nela, por exemplo, aqui vindo em estilo de camada, propriedades. Pode, mas deixa eu desmarcar aqui isso aqui. Canais de cor ativa, vermelho, verde e azul. Qual é a diferença dos canais de cor ativa? Vou botar aqui o azul. Agora eu vou aqui nas propriedades e vou tirar e vou deixar só o verde. Caramba, cadê? Não tem, não pegou, não tá pegando mais o azul. Tá, então deixa eu selecionar o verde aqui. Olha, não tá pegando também o verde? Caso tenha notado, eu mexi no sistema, nos canais de cor. Canal de cor é um negócio que eu vou explicar em algum momento mais à frente. Tem a ver com o sistema de cor utilizado. Por exemplo, eu tenho o RGB. Cada cor dessa, eu monto as outras. Por exemplo, com azul e verde eu posso montar N cores, uma cor X. Essa cor X misturada com vermelho vai dar outra cor, que misturada com uma maior intensidade de verde vai dar outra cor. Enfim, a partir dessas três cores eu consigo montar outras cores. Tá? Que nem ocorre com outro sistema de cor, que é o CMYK. Eu posso montar, mas eu posso também tirar o canal de cor. Por exemplo, eu vou trabalhar só com azul e vermelho. Eu não vou mais considerar o verde. Então verde deixa de ser um canal de cor, restringindo o número de cores que eu posso ter na camada. Então qualquer cor que seja derivada do verde não vai mais existir, porque eu tirei esse canal.
Poxa, legal, então se eu não quiser, nem, em hipótese alguma, fazer nenhuma cor derivada do que derive ou tenha relação com verde, é só desativar o canal. Exatamente. Eu particularmente nunca precisei disso, mas eu vi casos de vários pintores que usam esse tipo de coisa, né? Isso é uma garantia que ele tem de que não vai ter problema algum, tá? Então pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Até a próxima, amigos. Um fraternal abraço e fiquem com Deus.